Sou Augusto Moura, seu professor de estatística. Vamos continuar com a parte de curtose. Observe o coeficiente percentílico de curtose. Curtose refere-se ao achatamento da curva que representa uma distribuição de probabilidade. Vamos ver os modelos de achatamento ou de curtose. Observe que o coeficiente percentílico de curtose é calculado por essa expressão. Bom, se utiliza o chamado desvio quartílico dividido pela diferença entre o percentil de número 90 e o percentil de número 10, ou centil de número 90 e centil de número 10. O desvio quartílico é calculado por essa expressão. É a diferença entre o terceiro quartil e o primeiro quartil dividido por 2. É a média, aliás, é a metade desta diferença. Então, essa expressão que representa o coeficiente percentílico ou centílico de curtose. Bom, esse coeficiente, se ele tiver valor igual a 0,263, significa que a curva é mesocúrtica. Mesocúrtica. Se esse coeficiente tiver um valor maior do que 0,263, é platicúrtica, e se o coeficiente for menor do que 0,263, será leptocúrtica. Bom, infelizmente é necessário memorizar esses valores. Leptocúrtica significa que os valores são mais próximos à média. A maioria dos valores estão próximos à média. Mesocúrtica, os valores estão mais dispersos em relação à média. E platicúrtica significa que os valores estão ainda mais dispersos em relação à média aritmética. Então, a curtose representa o achatamento da curva. Quanto mais achatada a curva, mais os valores se afastam da média aritmética. Quanto mais pontiaguda a curva, ou seja, quanto mais leptocúrtica, significa que os valores se aproximam mais da média. Bom, vamos ver então um cálculo em relação a isso. Vamos calcular, vamos relembrar aqui o coeficiente. O coeficiente K será igual, calculado por Q3 menos Q1 dividido pelo produto, 2 que multiplica. Ó, temos aqui um parêntese, tá? É um parêntese ali, 2 que multiplica. Dá uma olhada. Tem um parêntese, é 2 que multiplica C90 menos C10. Então, vamos escrever a nossa equação. Q3 menos Q1, 2 que multiplica C90 menos C10. Bom, temos que calcular o primeiro, o terceiro quartil, os percentil de número 10 e o percentil de número 90. É necessário fazer estes cálculos. Bom, vamos começar? Vamos lá? O primeiro quartil. O primeiro quartil, você já sabe que está na posição, como tem 100 termos, n igual a 100, então o primeiro quartil estará em 25. Bom, 25 então significa que passou já de 20, ó, então temos aí de 6 a 8. Limite inferior 6, 2 representa o intervalo de classe. Bom, o quartil representa 3/4 de n, 1 quarto de n. 1 quarto de n é 25%. É o 100 dividido por 4, 25. Menos a frequência acumulada anterior, que é 20, dividido pela frequência quartílica, que não é 30, vai ser 30 menos 20, o resultado é 10. Então, este é o primeiro quartil. 6 mais 2, que multiplica 50, 25 menos 20, dá 5, dividido por 10. Bom, 5 dividido por 10, ó, 2 vezes 5, 10, corta com 10, vai ficar 1 aqui, cuidado, tá? Não é 0, o resultado é 7. Então, vamos continuar e vamos agora para o segundo cálculo, que é o Q3. O Q3 representa 75% de n. Como n é igual a 100, então o valor é 75. Então, você vai pegar onde tem 75%. Está aqui, ó, passou de 70, então o limite inferior é 10, mais 2 que multiplica 3 vezes 100 sobre 4, que é 75, menos a frequência acumulada anterior, que é 70, e a frequência onde está esse quartil não é 95, é 95 menos 70, o resultado é 25. Então, o resultado disso, 10 mais 2, que multiplica 75 menos 70,
Dá 5 sobre 25. Resultado disto, 5 com 25 aqui vai ficar 5, 2 por 5 dá 0,4. 10 mais 0,4, resultado 10,4 é este valor. 10,4. Vamos corrigir aqui para que você veja. Colocar lá logo o resultado disso é 10,4. Vamos agora calcular o centil de número 10. Centil de número 10. Bom, o centil de número 10, neste caso aqui, será onde tem 10 valores. Vamos continuar, vamos apagar essa parte. E vamos ver aí o centil de número 10, onde tem 10 valores do 100, 10% de 100 que é 10. Então fica ó, neste intervalo. Aqui a frequência acumulada anterior e 15 a frequência percentílica ou centílica. Então o resultado vai ser 4 mais 2, que multiplica o valor 10%, que é 10, ou 1/10, né, do número, 1/10 do número de termos, 1/10 não, 1/100 de 100, 10, não, 10, né, 10 centésimos, é 10, então corta, fica 10, menos a frequência anterior, que é 5, sobre a frequência da classe percentílica, que é 15, resultado 4 mais 2, que multiplica 10 menos 5 é 5, sobre 15. Resultado, 5 e 15, simplifica dá 3. 2 por 3, 0,666. 4,66. Esse é o resultado. Vamos colocar duas casas decimais para todos. Bom, e faltou aí o centil de número 90. Vamos calcular o centil de número 90 para finalizarmos. Vamos corrigir aqui, ó, é 10 aqui o valor. Centil de número 90 será igual... Bom, centil de número 90 é onde tem 90% das ocorrências. Então está aqui ó, no 90, 95. Depois do 70 vem 95, então 90 está aí dentro. De 10 a 12, a frequência anterior, e aqui é 25. Aqui eu vou usar. Então vai ficar 10 mais 2, que multiplica, aqui vai ser 90, que multiplica 100, o número de termos dividido por 100. Então vai ficar o próprio 90, menos 70, que é o anterior, dividido por 25. 90 menos 70 fica 20. 20 vezes 2, 40. Então vai ficar 10 mais 40 por 25. Resultado, vamos fazer a conta rápida aqui, 40 por 25. Ó. 40 por 25 dá 1, sobra 15, 0 dá 6, 1,6. Então o resultado vai ser 11,6. Bom, temos aí todos os valores. Como eu disse antes, nas aulas passadas, caso a questão lhe dê esses valores, você vai ganhar tempo, já calcula direto. Né? Caso não, você vai fazer esse cálculo aí, vai perder algum tempo na questão. Então a constante será Q3, o valor de Q3 é 10,4, menos o valor de Q1, que é 7,00, sobre 2, que multiplica. C90, 11,6, menos 4,6. Vamos arredondar para 4,6, vai ficar mais fácil aí o cálculo. Isso aqui é aproximado de qualquer jeito. 10,4 menos 7 dará 3,4, dividido por 2, que multiplica 11,6 menos 4 dá 7. Então vai ficar 2 vezes 7, 14. 3,4 sobre 14. 3,4 por 14, vamos dividir, ó, dá 34 por 140, é a mesma coisa. Resultado disto vai dar 0, coloca um 0, aqui dá 2, ó, 2, 280, sobra 0, 6, 60, aí coloca um 0, aqui vai ficar 6, 6 vezes nada, nada, 6 vezes 4, 24, não, passa, 6 não, né? Aqui vai ficar bem menos. Então não vai dar 6 aqui, o resultado ali vai dar 3, 3 vezes 4, 12, não é? 4 vezes 4, 16, então dá 4. Então nada, 4 vezes 4, 16, 4 vezes 1 é 4, e 1, 5, sobra 40. Então 0,24, então o resultado disso aqui
é 0,24. 0,24 é abaixo de 0,26. Veja que o parâmetro é 0,263, certo? Se ficou abaixo essa curva, vamos ver aqui, ó, a curva se ficou menor, observe aí, menor do que o parâmetro, está aqui a condição, menor do que 0,263. Se ficou menor, a curva é leptocúrtica. Então, a conclusão é que temos uma curva do tipo leptocúrtica. Essa curva é leptocúrtica. Bom, minha gente, não é pouco cálculo, hein? É claro, mas como eu disse, se a questão já te der o valor dos quartis e dos percentis, aí o cálculo é bem rápido. Aí você não precisa fazer todo este cálculo, tá bom? Então para aí o vídeo, faz suas anotações, ou depois volta, anota tudo de novo, né? Porque você tem que treinar todos esses detalhes. Não esqueça, né? A questão pode já te dar os valores. Então se a questão, por exemplo, vamos apagar tudo aqui nessa página, vamos supor que a questão já te deu aqui o Q3, por exemplo, vamos supor que seja 4 e o Q1 seja 1, vamos supor que o C90 seja igual a 5 e o C10 igual, vamos supor que seja o valor 0,5. Então basta você substituir. Se a questão já te der esses valores, ó, o que é que você vai fazer? Não pode esquecer a expressão. Então a constante será Q3, o valor de Q3, que é 4 menos 1. Então na prova certamente vai ser algo assim, eu espero que seja 2 que multiplica C90, 5, menos C10, 0,5. Mas é claro que você tem que ter cuidado, né? Tem que treinar tudo, que se não for 3 sobre, vai ficar 2 vezes 4,5. 2 vezes 4,5 dá 9. Isso aqui é 1/3, que é 0,333. Então ficou maior, esse valor é maior do que o 0,263. Se é maior, então a curva é platicúrtica. Tá bom? Se o valor ficou maior, então está aqui a condição, ó, maior é platicúrtica. Vou retornar aqui, caso você queira anotar o exemplo. Então está aí. Então, se a questão já te dá os valores, ótimo. Se ela não te der os valores, você vai ter que calcular. Aí não vai ter jeito. Bom, minha gente, eu sei, né? A estatística é dureza, realmente é. Duas matérias que são terríveis, é estatística e física. A parte de física também não é brincadeira, né? O pessoal sofre demais na faculdade. Agora vamos partir para outro tópico, que é a parte das propriedades da média aritmética, do desvio padrão e do desvio médio absoluto e variância. Isso aqui é bem mais simples. Olha só, quando você tem um conjunto de dados, e um outro que é calculado a partir dele, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma variável x, e uma outra variável, a variável y, que é calculada a partir de x, fazendo, por exemplo, 2x mais 5. Bom, se você tem uma variável x e uma outra variável y que depende de x, uma vez que você conheça os parâmetros para x, se a média dos valores de x for igual, por exemplo, a 3, suponha que a média dos valores de x é 3, o desvio padrão da variável x, vamos supor que seja 2, logo a variância de x será igual ao dobro, né? Aliás, ao quadrado vai ser 4, e o desvio médio absoluto igual a 3, vamos supor que sejam esses valores. Então, uma vez que você tem esses valores, você pode determinar os valores para a variável y. Olha só, para a variável y, a média dos y será multiplicada também por 2 e somada a 5. Quando você multiplica e soma, divide, subtrai ou soma, tudo isso interfere na média aritmética. A média aritmética
é influenciada pela adição, subtração, multiplicação e divisão. As 4 operações matemáticas básicas influenciam a média. Logo, fica fácil você determinar a média dos y. A média dos y será 2 vezes a média do x mais 5. Ou seja, a média do y vai ser 2 vezes 3 mais 5. Resultado, 2 vezes 3, 6 mais 5, 11. Essa vai ser a média dos valores de y. Se y depende de x na forma 2x mais 5. Bom, já o desvio padrão não é influenciado pela soma nem subtração. O desvio padrão só é influenciado pela multiplicação e divisão. Porque quando eu somo todos os valores a um mesmo número, eles deslocam para cima, mas a dispersão não muda, ele só desloca. Então, somar ou subtrair não interfere no desvio padrão, não interfere na variância, não interfere no desvio médio absoluto, só a multiplicação e a divisão. Logo, eu posso concluir que o desvio padrão da grandeza y será influenciado apenas pelo 2, que multiplica. Vai ficar 2 vezes o valor 2. 2 vezes 2 igual a 4. Bom, já o desvio médio absoluto do mesmo jeito. Será 2 vezes o desvio médio absoluto da grandeza x. O resultado, 2 vezes 3 igual a 6. Já a variância, o efeito é ao quadrado. A variância da grandeza y, bom, se eu multipliquei por 2, isto aqui vai ter um efeito ao quadrado. Vai elevar ao quadrado, então vai ficar 2 ao quadrado vezes a variância do x, que é 4. Resultado, 4 vezes 4, o resultado será 16. Tudo ok? Pare aí o vídeo, né? Faça suas anotações e vamos detalhar o que eu acabei de falar. Então, existem as propriedades da média, desvio padrão, variância e desvio médio. A média é influenciada pelas 4 operações matemáticas. A variância, o desvio padrão e o desvio médio, não, só é influenciado pela multiplicação e divisão. Porque quando eu somo ou subtraio o mesmo valor a todo o conjunto de dados, as dispersões não mudam. Bom, vamos colocar isto, né? Vamos apagar tudo isso aqui, para que você anote o seguinte, ó. A média, ela é modificada pela adição, subtração, multiplicação e a divisão. O os desvios, tanto o desvio padrão quanto o desvio médio absoluto, é influenciado apenas pela multiplicação e a divisão. Já a variância, do mesmo jeito, só pela multiplicação e divisão, só que o efeito fica ao quadrado, porque a variância é o quadrado do desvio. Todos conseguiram acompanhar essa ideia? Então vamos para exemplos. Olha só como aparece em prova. Então às vezes a questão é fácil de ser resolvida e a pessoa, né, por não conhecer o assunto, acaba não fazendo corretamente. Olha só o que diz aqui nossa questão. Se a média do x é 20, a variância do x é 4, o desvio médio é igual a 1,8, então determine a média dos y, variância dos y, desvio padrão, desvio médio. Não foi dado aqui, então esquece aqui, o desvio padrão não foi dado, né? Então vamos calcular só o desvio médio absoluto, não foi citado aí. Aliás, tem também o desvio padrão. Se temos a variância, temos o desvio padrão, pode ser calculado. Está implícito. Então, desvio padrão do y. Vamos ver aí? Como é que calcula a média? Olha só, está aqui, ó, o y é 2 vezes x mais 10. Então, a média dos y vai ser influenciada pelo 2 e pelo 10. Pela multiplicação e pela soma. Resultado, 2 vezes 20, 40, mais 10, 50. Já a variância do y será influenciada apenas pela multiplicação e não pela soma. Só que esse efeito do 2 aqui vai ter que ser elevado ao quadrado, vezes a variância do x. Ó, 2 ao quadrado, 4, vezes a variância do x, que é 4. Resultado, 16. Já o desvio padrão, já o desvio padrão será 2 vezes só influenciado pelo 2 multiplicando. 2 vezes, bom, o desvio padrão é a raiz da variância, tá? Se a variância é 4, o desvio padrão de x
será igual a raiz de 4, que é igual a 2. Então, vai ficar 2 vezes 2 igual a 4. E o desvio médio absoluto do y será igual a 2 vezes o desvio médio absoluto do x, ou seja, 2 vezes 1,8 igual a 3,6. Todos conseguiram acompanhar essas ideias? Então é necessário que você memorize isto. Né? Isso aqui facilita o cálculo em estatística. Se você sabe que duas grandezas estão relacionadas matematicamente, conhecendo uma, você conhece estatisticamente os parâmetros da outra. Isso facilita muito e agiliza muito os cálculos. Vamos para mais exemplos para que você guarde essa ideia. Então vamos para outro exemplo. Então, suponha que se a média do x é 20, variância é 4, desvio do mesmo jeito, agora a nossa relação é esta. Então vamos calcular. A média dos y é influenciada pela multiplicação e pela subtração. Vai ficar 5 vezes a média do x menos 30. 5 vezes 20, 100, menos 30, 70. Já, bom, se a variância é 4, já sabe, o desvio padrão do x será 2. Só é tirar a raiz. Resultado, o desvio padrão do y será 5 vezes o desvio padrão do x. Subtrair e somar não influencia no desvio padrão. Então, 5 vezes 2, resultado 10. Já o desvio médio absoluto do y, do mesmo jeito, 5 vezes o desvio médio absoluto do x, que é 5 vezes 1,8, resultado 9. E para finalizar, a variância do y será, bom, o efeito aqui do 5 fica elevado ao quadrado, 5 ao quadrado, vezes a variância do x. 25 vezes a variância aqui é 4, então o resultado da variância é 100. Pronto? Pare o vídeo, faça aí as suas anotações. Então estamos finalizando essa nossa aula. Nossa aula vimos a kurtose, o coeficiente percentílico de kurtose e as propriedades da média, mediana, média, desvio padrão, variância e desvio médio absoluto. Vamos continuar. Vamos a mais exemplos, vamos ver aqui. Temos mais um exemplo aí para a gente finalizar, já está perto. Se o valor de x é 20, a variância é 4, então já sabe, o desvio padrão já sabe que vai ser 2. Desvio médio absoluto, 1,8. Então, quem é a variância de y? A média, a variância, desvio padrão e desvio médio absoluto de y, se y é igual a x sobre 2 mais 10. Então, esse x sobre 2, esse 2 aqui vai influenciar na média, na variância, no desvio padrão e no desvio médio. Agora, o 10 aqui só influencia na média. Então, a média dos y será a média do x, que é 20, dividido por 2, mais 10. O resultado vai ser 20 também. Bom, agora o desvio padrão do y será meio que multiplica desvio padrão do x. Você vai dividir por 2, né? Desvio padrão do x é 2 vezes meio, resultado 1. Desvio médio absoluto do y será meio do desvio médio absoluto do x. Meio que multiplica 1,809. E a variância do y é igual a metade elevado ao quadrado. O efeito fica elevado ao quadrado, cuidado, né? Que a variância é o quadrado do desvio padrão. Então, variância de x vai ser 1/4 vezes a variância do x, que é 4, resultado 1. Veja que 1 ao quadrado é 1, tá vendo? Ficam relacionados corretamente. Vamos falar então do coeficiente de variação ou dispersão relativa. Existe a dispersão absoluta, que é o desvio padrão, e a dispersão relativa. Vamos ver como é que calcula aí a definição da dispersão relativa. Dispersão relativa é o mesmo que coeficiente de variação. Vai ser representado pela sigla CV. Coeficiente de variação. O coeficiente de variação é uma medida de dispersão empregada para estimar a precisão
de experimentos e representa o desvio padrão expresso como porcentagem da média. O principal objetivo ou a principal qualidade é a capacidade de comparação de distribuições diferentes. Então, isto aqui é a parte mais importante desse texto. O objetivo do coeficiente de variação é comparar a dispersão de duas tabelas de frequência, duas distribuições de frequência. Qual delas é mais dispersa? Uma maneira é você utilizar justamente o coeficiente de variação. O coeficiente de variação é calculado da seguinte forma. Já foi dito lá no texto. O coeficiente de variação é calculado como desvio padrão dividido pela média. Bom, se você expressar isso em forma populacional, fica sigma sobre mi. Ou, se for para a amostra, S sobre x barra. Então, o primeiro aqui está expressando grandeza populacional e o segundo está expressando a grandeza na forma de se referindo à amostra. Então, sigma é o desvio padrão populacional, mi é a média populacional. Bom, para dados amostrais, SX é o desvio padrão amostral e x barra é a média amostral. Então, não esqueça que o coeficiente de variação será o desvio padrão populacional sobre média populacional, ou coeficiente de variação para dados amostrais é o desvio padrão amostral, SX, sobre média amostral, x barra. Bom, vamos ver aí nosso exemplo. Vamos fazer alguns exemplos para que você entenda aí como funciona o coeficiente de variação e qual o resultado que se obtém com ele. Uma variável contábil y, medida em milhares de reais, foi observada em dois grupos de empresas, apresentando os resultados seguintes. No grupo A, a média apresentada x barra, se você quiser, a questão diz, né? Foi observado dois grupos, medida em milhares de reais, uma variável contábil. Ele não falou se é população ou amostra, então vamos considerar aqui que seja uma amostra, que a média da amostra A seja 20 e o desvio padrão da amostra A seja 4. Já a média da amostra B é igual a 10 e o desvio padrão da amostra B, aqui a amostra A, a amostra B, será igual a 3. Bom, qual das duas estão mais dispersas? Se as duas tivessem a mesma média, ficava fácil comparar, mas como as duas têm médias diferentes, então não é tão simples, por isso que se cria o conceito de coeficiente de variação. Aquele que tiver maior coeficiente de variação será mais disperso, representa a percentagem de dispersão. Então vamos ver aí o nosso cálculo. O coeficiente de variação do grupo A será calculado como SA sobre x barra A. Resultado 4 em 20. 4 em 20, resultado disto dá o mesmo que 1/5, dividindo por 4 fica 1/5, que é o mesmo que 0,2 ou dispersão de 20%. Então o conjunto A encontra-se 20% disperso, essa é a dispersão relativa. A dispersão absoluta está aqui, é 4%. Só que a dispersão relativa é 20%. Já o coeficiente de variação de B é igual a desvio padrão de B sobre a média do conjunto B. O desvio padrão de B, 3. A média de B é 10. Logo, eu tenho o resultado 0,3. Significa que ele está mais disperso. Ele tem uma dispersão relativa de 30%. Então, comparando, a conclusão é que A é mais disperso, os dados estão mais dispersos do que B. Observe que o A está menos que mais, A está menos disperso que B. A dispersão é menor. A está menos, é 20%, o outro é 30%. A é menos disperso do que B. Veja que se você olhar a dispersão absoluta, A tem maior dispersão absoluta do que B, mas A tem menor dispersão relativa do que B.
Todos conseguiram acompanhar essa ideia? Então, A tem maior dispersão absoluta, mas tem menor dispersão relativa. Vamos ver aí um outro exemplo. Bom, daqui a resposta da questão, né? Tem aí para marcar. Assinale a opção correta com base nisso. No grupo B, Y tem maior dispersão absoluta? Bom, não, a maior dispersão absoluta não é de B, é de A. A dispersão absoluta de cada grupo é igual à dispersão relativa? Claro que não, está errado. A dispersão relativa de B é maior do que a dispersão relativa de A? Está correto, né? Porque A é menor que B, logo B é maior que A. O gabarito da questão, letra C. A dispersão, letra D, a dispersão relativa de Y entre os grupos A e B é medida pelo coeficiente da diferença dos desvios padrões, pela diferença das médias. A dispersão relativa de Y entre os grupos A e B, claro que não tem relação, não foi dada a relação. Sem o conhecimento dos quartis não é possível calcular a dispersão relativa, está errado, né? Então foi calculado e o gabarito é letra C. Bom, temos um outro exemplo aí. O atributo Z igual a x menos 2 dividido por 3 tem média amostral 20 e variância amostral 2,55. Assinale a opção que corresponde ao coeficiente de variação amostral de x. Olha só, ele deu o atributo Z com média amostral 20 e variância 2,56. Bom, se eu tenho que a média Z, a relação de Z e x é x menos 2 sobre 3. Bom, a média de Z, então, será a média de x menos 2 sobre 3. Logo, a média do x será 3 vezes a média de Z mais 2. Então, se a média de Z é 20, a média de x será 3 vezes 20 mais 2. A média do x será 62. Bom, já a variância de Z é igual a 2,56. Significa que seu desvio padrão é a raiz de 2,56. Raiz de 2,56 é 1,6. Raiz de 2,56, 1,6. Logo, né, quem é a variância do x? Veja que a relação aqui, ó, o 2 aqui não interfere na variância, a subtração não interfere na variância. Então, a relação é Z igual a x sobre 3, ou seja, a variância de Z é a variância de x dividido por 3. Logo, variância de x é... Variância não, vamos colocar logo o desvio padrão, que é o que me interessa, né? Vamos escrever logo o desvio padrão, que o que eu preciso é o do desvio padrão. Então, ó, o desvio padrão da grandeza Z será o desvio padrão de x dividido por 3. O menos 2 não interfere. Logo, o desvio padrão de x é 3 vezes o desvio padrão de Z. Quem é o desvio padrão de x? 3 vezes 1,6. Então, o desvio padrão de x é 3 vezes 6, 18, 3 vezes 1 é 3 e 1, 4. 4,8. Bom, agora vamos calcular aí, né, o coeficiente de variação. O coeficiente de variação de x é o seu desvio padrão, que é 4,8, dividido pela média, que é 62. É o mesmo que 48 por 620. Resultado disto, né, vamos ver aí, deve dar 12, né? Vamos ver aqui, ó, 480, 48 dividido por 620, 0,0, vai dar 0 também, ó. 0, não vai colocar outro zero, dá 7. 7 vezes 6, 42, então o resultado, ó, 7,7. É o único resultado possível para esse cálculo. Então, resultado, 0,077, que é igual a 7,7%. 7,7%, esse é o resultado aí do nosso cálculo. Bom, minha gente, eu sei que não é fácil fazer isso, não é? Mas, infelizmente, tem que fazer esses cálculos, tá bom? Então, está aí para você anotar. Até a nossa próxima aula. Finalizamos aí toda a parte aí da estatística descritiva, né? Vamos terminando com isso a chamada estatística descritiva. Até o nosso próximo encontro.